Se você acha que o aprendizado termina na graduação, bem-vindo ao Hora Pós, onde a educação não tem limites. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós. Hoje recebemos aqui um pesquisador que personifica a palavra interdisciplinaridade. Ele que é graduado em Educação Física, mestre em Fisioterapia, doutor e pós-doutor, trabalhando em modulagens de matemática para diabetes, é docente na Unimar, leciona Biestática no mestrado da FAMEMA e, principalmente, é líder no Centro de Interdisciplinar de Diabetes, o CENID. Professor Eduardo Chagas, é uma honra recebê-lo. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. A honra é minha poder falar um pouco sobre o projeto nosso, né? Porque a gente trabalha muito focado dentro do laboratório e a gente pouco conversa sobre o trabalho que a gente faz, né? Sim, é muito importante sair um pouco do laboratório, professor. Sim, e para as pessoas também terem a dimensão do que acontece dentro da Unimar, né? A Unimar é uma instituição muito grande, muitos projetos acontecem ao mesmo tempo e é natural assim que quem é de fora não consiga entender o que acontece, as coisas que estão, os tipos de projeto que estão vinculados aqui. Às vezes pessoas que são de fora da instituição têm mais informação sobre o que está acontecendo aqui do que nós que estamos aqui dentro envolvidos no que está acontecendo. Porque todo dia é uma atividade diferente aqui acontecendo. Sim, sempre tem uma novidade. Às vezes a gente encontra uma pessoa e fala, você está sabendo do projeto? Tá? Eu falo, não estou, porque você está tão envolvido ali na atividade do dia a dia que acaba passando despercebido. E, professor, antes de entrarmos um pouco no projeto, falar um pouco sobre o doutor. O doutor começou, então, na educação física, passou pela fisioterapia. Hoje, como acabei de falar, está na parte do CENID, que é tratada para diabetes, é professor universitário. Como que foi essa transição de carreira? Como que foi, desde o início, já pensava onde estaria hoje? Como que foi esse processo? Não. O meu vínculo, né, era com o esporte. Né? Não era com o futebol, mas assim, como muitos jovens, eu queria ser um atleta de alto desempenho e tal. Aí essa carreira não alavancou, fui fazer o curso de Educação Física e já no início do curso eu já estava trabalhando como técnico, mas sempre assim envolvido com esporte de alto rendimento. Aí no final da graduação de Educação Física eu já comecei a ter algum contato com a estatística. O voleibol é uma modalidade que trabalha muito com números e tal. Eu trabalhava como técnico de voleibol e aí terminando a graduação, antes podia, agora eu não sei se está podendo mais, mas no último ano da graduação eu já iniciei a especialização em treinamento esportivo, podia fazer isso, a especialização era 2 anos. Então, você podia iniciar ela antes de ter terminado a graduação. Não sei como está isso hoje. E aí, eu fiz a especialização em treinamento esportivo. Logo que eu terminei a especialização, surgiu a oportunidade de eu vir para Marília. Trabalhar aqui na graduação, no curso de Educação Física, eram poucas disciplinas. E aí, ainda eu tinha esse intuito de trabalhar com o esporte. Mas logo quando eu vim para cá, eu já percebi que o curso de Educação Física estava migrando muito para a área da saúde, né? Tinha uma transição mais forte. O curso de Educação Física, que é um curso recente, né? Ele foi reconhecido em 98. Bem recente. Então, ele é um curso recente. E aí era uma época que o curso estava amadurecendo em relação a essa área da saúde, trabalhar com outras áreas do conhecimento, da área da saúde. E veio, assim, alavancando mundialmente essa questão das recomendações de exercício para diferentes doenças, né? Um impacto de mídia maior sobre a repercussão do exercício físico na saúde. E aí eu fui para o mestrado já com essa ideia de trabalhar na área da saúde. Aí eu acabei abandonando a área do esporte. Aí, sonho de atleta. E aí, logo nesse início, eu comecei o mestrado, na verdade, como aluno especial em Londrina. Mas, assim, por conta de organização, de logística, eu acabei mudando para fazer na Unesp, de Presidente Prudente.
E aí acabou desenvolvendo. E lá o mestrado era em fisioterapia. E aí a gente acabou trabalhando com efeito do exercício em mulher pós-menopausa, com obesidade, avaliando marcadores inflamatórios. Nesse período, eu já gostava um pouco de estatística e era um pouco impaciente, sou ainda, né? E tinha que analisar dados e tal. E aí eu comecei a me envolver, estudar um pouco a estatística. Tive professores excelentes da disciplina, lá da UEL, o professor Jefferson. E aí acabei estudando, começando a estudar bastante estatística. Logo que eu terminei o mestrado, eu comecei a dar disciplina de bioestatística aqui na graduação. Comecei a colaborar com outros projetos de outros pesquisadores de diferentes instituições, principalmente da Unesp, porque eu tinha conhecido bastante gente durante o mestrado. E aí eu acabava participando desses projetos, fazendo a estatística. Fui aprofundando conhecimento nisso. E aí fui para o doutorado. Aí no doutorado, eu fui fazer o doutorado em Desenvolvimento Humano e Tecnologia lá em Rio Claro, na Unesp também. Mas lá em Rio Claro já era uma proposta de um doutorado interdisciplinar. E aí que eu comecei a ter essa visão. A educação física é uma área muito apta a trabalhar com a questão interdisciplinar, né? Por conta dela estar envolvida diretamente com a nutrição, com a medicina, né? Com a parte de psicologia. E aí fui fazer o mestrado lá, o doutorado lá em Rio Claro. Aí nesse período veio outra questão para desenvolver, que foi a parte de metodologia de pesquisa, que é uma área muito confusa do ponto de vista teórico, né? Existe uma diferença muito grande entre as áreas as grandes áreas, né? A área do direito, a área de humanas, tem uma visão da metodologia de uma forma, a área da saúde tem de outra, a área de exata tem de outra. E assim, a maioria da literatura que a gente tem hoje de metodologia é oriunda da área de humanas. Então, assim, é uma metodologia que não se encaixa na área da saúde de maneira alguma, né? Assim, a gente não conversa bem literalmente. E aí, nesse cenário, começou a surgir também ali por volta de 2010, 2012, já estava surgindo, assim, alguns estudiosos da área da saúde falaram, a gente precisa reorganizar essa linguagem metodológica, né? E aí eu comecei a estudar um pouco da metodologia. Então, hoje eu trabalho na graduação da medicina com a disciplina que chama Pensamento Científico. Legal. Que ela mistura a bioestatística e metodologia de pesquisa. Dou as disciplinas de bioestatística e metodologia no programa de mestrado e doutorado aqui da Unimar e da FAMEMA também, porque eu sou vinculado ao programa lá. Então, tenho vínculo com os dois programas. Então, assim, esse cenário, né, da educação física até foi ficando de lado, né? Por conta da bioestatística e da metodologia, porque eu acabo sendo, vamos dizer assim, chamado a conversar com os diferentes projetos de pesquisa para ter esse delineamento do que fazer, de como pensar no desenho, do estudo, que tipo de projeto é o meu, qual que é a estatística que eu preciso fazer. Isso foi assim, no início foi bom, porque eu tive um contato com muitas situações diferentes de pesquisa. Mas hoje eu até brinco que isso me atrapalha um pouco, porque a interdisciplinaridade minha foi tão grande que eu falo assim, que hoje eu estou tentando me reorganizar para eu ter uma identidade de pesquisa, né? Então, assim, o CENID, que é o cenário, né, que a gente construiu, um ambiente para fazer pesquisa, que daí é a área de estudo minha no sentido de produção de pesquisa. Mas eu tenho essa parte da bioestatística e da metodologia, que é o contato que a gente tem com a maioria que eu tenho externo aos projetos que eu realizo lá no CENID. E como que foi a questão da pesquisa para o senhor? O senhor se formou, fez a especialização, começou a trabalhar e depois que foi para o mestrado e doutorado, a pesquisa sempre estava no seu dia a dia ou foi algo que surgiu depois? Como que foi esse contato? O primeiro contato foi na graduação, né? TCC, acho que é natural. Eu no início da graduação, o que eu me arrependo um pouco, eu não tive muito esse vínculo com projetos de iniciação. A gente
eu estava vinculado ao esporte, não queria ficar amarrado ali com aquela rotina ali. E antigamente os projetos eram mais, assim, os professores, nos projetos de iniciação, projetos de mestrado e doutorado, eles eram mais exigentes no sentido do tempo de presença, entendeu? Uhum. Então, assim, você quer fazer um mestrado comigo, você tem que dedicar as 40 horas aqui. Hoje a gente sabe, por conta do mercado de trabalho, outras atividades, as bolsas que não acompanharam a questão financeira, ficaram, né, um valor assim que a pessoa não consegue, às vezes, se sustentar com aqueles recursos. Hoje a gente sabe que essa exigência não é tão rotineira, porque como é que você vai fazer um mestrado, aí você vai, né, abrir mão de trabalhar um doutorado e a bolsa não ser suficiente para você manter o seu sustento. Então, hoje essa exigência é menor. Então, eu não queria ter esse vínculo na época. Mas hoje eu recomendo fortemente aluno assim, que tem alguma ideia, eu gosto da pesquisa, procura a iniciação científica o mais cedo possível na graduação, porque é o caminho que vai te preparar, né, para fazer um mestrado, um doutorado. E hoje, a gente, assim, para quem está buscando essa área, eu me atrasei um pouco nesse cenário, fui postergando, né, para fazer as coisas. Mas hoje o ideal é que, assim, o mais cedo possível, né, termine a graduação, já mestrado, doutorado, porque a carreira acadêmica é uma carreira a longo prazo, né? Ela não é uma carreira de resposta rápida, né? Você vai acumulando conhecimento, você vai ganhando experiência em aulas de graduação, você vai desenvolvendo uma identidade científica numa linha de pesquisa e a repercussão financeira, vamos dizer assim, ela vem mais à frente. Então, é algo que, se você deixar muito, você vai ficar naquela dúvida. Será que eu vou para o mercado de trabalho? Será que eu invisto na... E quanto mais o tempo passa, mais distante vai ficando você... Vai ficando. Não quer dizer que alguém que esteja mais organizado financeiramente, com uma idade maior, fala, não, eu vou voltar, eu vou fazer um doutorado, um mestrado. A pessoa já está organizada, mas tem uma fase no meio ali... que é complicado, né? É complicado conciliar. Então, assim, geralmente a gente vê ou vai nesse início, né? Sai graduação, mestrado, doutorado, tudo rapidinho, assim. E é um momento interessante porque a pessoa ela normalmente não tem vínculo familiar, não tem filho, não está com a moradia estabelecida. Então, surgem oportunidades para ir para fora do Brasil, para ir participar de grupos de pesquisa, que é o que alavanca a vida acadêmica do pesquisador. Então, assim, se ele deixa isso muito para frente, é mais difícil ele abandonar ou deixar, por exemplo, eu vou para fora do Brasil, vou passar 6 meses lá num laboratório de pesquisa, mas aqui está meu filho, está minha esposa, eu vou... É muito mais complexo. É mais complexo. Então, quem mais novo e consegue se organizar e pensar a longo prazo, isso é o cenário ideal. E hoje, por conta da internet, das diferentes formas da gente conversar com pesquisadores, né? Não sei se você conhece o ResearchGate. Sim. Então, é um Facebook, uma rede social de pesquisadores. Você conversa com quem você quiser. E você consegue... assim, tem os editais também de projetos com bolsa para ir para fora do Brasil, mas às vezes se você é mais velho, você já fala, não sei se eu quero. E a questão da língua inglesa, né? Eu demorei muito para ter o contato com o inglês, ainda tenho inglês bem, assim, ele é suficiente para mim para leitura, para a escrita dos artigos, né? Que na área da saúde escrever em português... Nicha muito. Eu falo assim, eu tenho que escrever para quem eu quero que me leia. Quem eu quero que leia, não lê só em português. É verdade. Né? Então, assim, por conta da citação. Então, o inglês é algo importante para quem está pensando na área de pós-graduação e de pesquisa. Então, assim, esse cenário seria o ideal, né? Para quem tá pensando. Então, começa lá com a sua iniciação, vai se preparando com o inglês, não deixa passar oportunidades de ir para fora.
do Brasil, conhecer outros locais, outros laboratórios. Se organize aí para poder ter, vamos dizer assim, fazer um plano para isso, e aí ir executando com calma, não se afobar. Respeitar o processo, né? Respeitar o processo. Ele é longo, né? Se você for pensar, hoje um mestrado e um doutorado são 6 anos. É um curso de medicina. Então, você pensa um aluno que faz uma graduação de medicina, os alunos da medicina ainda ficam na dúvida. Será que eu faço mestrado? Será que eu faço doutorado? Ou será que eu faço a residência primeiro, né? Até tem um aluno nosso que está indo embora do Brasil, está indo fazer o doutorado lá no Canadá. E ele se formou em medicina e ele queria fazer a validação lá para fazer a residência lá, né? Aí ele comentou, falou assim, lá, se eu fizer a prova com o doutorado, eu tenho mais chance do que eu ir sem. Então, aqui no Brasil a gente não vê essa diferença, mas fora ele percebeu, falou, lá as condições para quem chegar lá com doutorado é muito melhor do que eu chegar sem. Então... E uma coisa assim que a gente fala, às vezes eu falo, você vai optar pelo ser mestre, ser doutor, né? Lembre que essa condição, ela tá te preparando para ter autonomia, para fazer pesquisa, mas para trabalhar com o ensino. Né? Então, eu vou trabalhar com pesquisa, eu vou trabalhar com ensino. Porque hoje a gente não vê um cenário no mercado de trabalho com planos de carreira fora das instituições de ensino, né, e de pesquisa que valorizem essa titulação. Então, a gente vê, por exemplo, a maioria dos hospitais não tem plano de carreira para... eu fiz um mestrado, melhora? Não melhora. Então, o cara fala, poxa, mas eu vou fazer por quê? Né? Ele fica nessa dúvida. Porque, tem que alinhar com o objetivo que ele busca. Tem. E aí... não, mas o meu objetivo é ir para... Eu estou aqui, mas eu quero ter outro trabalho, eu quero ir para a graduação. Não, aí faz sentido, né? Então, mas eu acho que o mercado, ele vai acabar... em algum momento, ele vai começar a se organizar nesse sentido de valorizar esse profissional que tem como é que eu falo? O mestrado e o doutorado, ele cria uma capacidade crítica muito maior, né? Sim. E, então, assim... O cara que está lá no mercado de trabalho, ele tem aquela expertise técnica daquilo lá, né? Daquela rotina ali e tal. Mas quando ele tem essa expertise, ele vai para uma pós-graduação, ele volta com um olhar muito ampliado. Ele aprende a entender aquilo que ele está realizando, não só operar. Assim, a gente tem lá no mestrado, assim, já mais de uma vez, médicos que fizeram o mestrado, fizeram o doutorado, e eles relatam assim, o que mudou? A gente fala, o que mudou, né, na sua vida? Ele falou assim, a minha visão em relação à prática clínica melhorou muito. Eu tenho um olhar diferente para o que eu estou fazendo agora. Ele falou, as técnicas, muitas delas continuam as mesmas, né? A maioria. Então, mas o olhar que eu tenho para o contexto que eu estou atuando, ele mudou bastante. Então, isso é uma coisa, fala assim, o cara já é médico, vale a pena fazer? Pelos relatos que a gente tem, vale. O senhor comentou que essa questão do olhar e da busca da identidade do pesquisador. E onde que entrou, por exemplo, a diabetes nessa sua carreira? Foi algo que surgiu com o tempo ou foi algo que caiu no seu colo? Assim, não, vamos enfrentar? Como que foi esse processo? Eu trabalhei no mestrado com doença crônica, né? Com obesidade. Então, assim, síndrome metabólica, que envolve hipertensão, diabetes, obesidade. Mas... E com mulher pós-menopausa. Eu até brincava quando eu estava começando a graduação, eu falava, eu só quero trabalhar com atleta de alto rendimento, né? Aí fui fazer pesquisa com pós-menopausa, obeso, né? Pessoa com comorbidades. Mas daí eu já tinha terminado o mestrado e doutorado. A doutora Gesselina, que é pediatra, endocrinopediatra, ela estava fazendo mestrado na época, em 2018, lá, 2017,
lá na FAMEMA. E eu estava trabalhando lá como estatístico. Eu não estava ainda vinculado como professor do programa, mas eu estava trabalhando como estatístico. E ela veio me procurar, mostrar o projeto dela e tal. E na época ela falou assim, Eduardo, 2018, ela falou, eu estou saindo da FAMEMA, eu tenho um ambulatório aqui, eu vou terminar o mestrado e estou indo para a Unimar. E eu queria montar um ambulatório de diabetes tipo 1. Aí eu li o trabalho dela, ajudei com a estatística na época. E ela falou, você está na Unimar, da educação física, pensei no modelo interdisciplinar. E aí ela falou assim, você não vem me ajudar com esse projeto e tal? Eu falei, vamos pensar. Aí, porque tinha já o projeto do Dr. Francisco, o Amor de Criança, que é um projeto assistencial de impacto enorme na cidade, né? Mas é um projeto que nasceu com uma proposta de atender o paciente prioritariamente e com o andar do tempo que a pesquisa com a professora Paula Cola, né, ela foi crescendo. Ela foi caminhando dentro do projeto. Aí eu falei, eu acho que a gente podia então pensar num formato de um projeto que ele já de cara, ele já estabelecesse, né, um projeto de extensão amplo que envolvesse assistência ao paciente, que eu falo assim, hoje a Unimar eu vejo como o principal vocação da instituição Unimar é assistencial. Ela tem uma colaboração com a comunidade gigantesca, a gente ajuda em todas as esferas. Em todas as esferas, em todos os cursos. A instituição está o tempo inteiro querendo ver a cidade melhor. Sim. Entendeu? É o tempo inteiro. Tudo que é feito aqui é em prol da população Você vê que e da região. entende a função da universidade, né? Que é não só trazer o conhecimento, mas melhorar o local onde ela está inserida. Eu vejo assim que a instituição, às vezes, até abre mão de algumas coisas para sustentar esse cenário de atender a população que está aqui em Marília, que está na região. E aí... a gente conversou e falou, então assistencial, que é atender a população, pesquisa, já estruturar isso de cara, pensando em pesquisa, formação para capacitar a gente, porque ela falou, Eduardo, eu tenho um problema, diabetes tipo 1 não é igual diabetes tipo 2, que eu tenho mais gente que trata. Quase ninguém, a maioria dos profissionais tem dificuldade para lidar com diabetes tipo 1, porque envolve tecnologia, envolve bomba de insulina, envolve outras questões. Então, formação, uma capacitação de profissional e de divulgar isso. Trabalhar com uma divulgação, uma coisa maior. Então, a gente já pensou nisso em 2018. Então, a gente iniciou o finalzinho de 2018. Então, o CENID, que é o Centro Interdisciplinar em Diabetes, mas focado no diabetes tipo 1 inicialmente. E aí o centro veio crescendo. A doutora Gesselina, ela é referência em diabetes tipo 1 no Brasil. Ela é speaker de eventos, viaja com frequência, está sempre atualizada no assunto. E aí eu fui estruturando essa questão da pesquisa, de coleta de dados, de organização, de escrever os trabalhos, de orientação de alunos. E isso foi crescendo nesses anos todos. E aí a procura também em participar do CENID, porque a gente tem alunos de graduação, tem alunos de mestrado, tem aluno de doutorado. Todos ali que... O ambulatório é tocado por esses alunos. Então, assim, eu tenho um aluno da graduação que quer participar do CENID. Tem prova seletiva hoje, porque a procura ficou muito grande, tem que fazer prova. No começo ninguém queria, agora tem que fazer prova. E faz prova, aí o pessoal não fica contente porque não passou, tem ouvidoria. Já vira aquela questão toda. Virou um problema. Né? Eu falo assim, eu não vou fazer mais prova, eu vou colocar quem eu quiser, eu faço a entrevista, olho pra cara, se eu gostar, entra. Pronto, eu vou identificar o perfil. Não, mas daí vai dar confusão, então vamos fazer prova, então volta na prova. Mas enfim, aí tem esses alunos que participam de iniciação científica, escrevem trabalhos, aprendem a rotina ali do ambulatório, né? Aprendem a lidar com o diabetes tipo 1. E lá a gente tem a educação física, a nutrição, a farmácia, a psicologia e a medicina. Então eu tenho de todas essas áreas. Hoje, para você ter uma ideia, eu estou com 10 orientandos de mestrado e doutorado, todos trabalhando no CENID. Que legal. Entendeu? Isso é muito bom. Então, assim, eu tenho orientandos da área de medicina,
da área de farmácia, da área de nutrição, da área de educação física, né? Psicólogo eu não estou com nenhum ainda lá, né? Mas tem alunos de graduação. Então, assim, hoje o esforço meu e da doutora Gesselina, que toca o ambulatório efetivamente atendendo os pacientes, é manter. E aí o Dr. Jefferson, né, também participa do projeto, então ele traz alunos do direito ali para ter essa assistência. Então hoje a gente tem a área do direito, porque diabetes envolve muito questão de documentação, de processo, e para a população leiga é difícil. Eles esbarram, o documento volta, eles não conseguem o medicamento, aí por conta de questões processuais, né? E como que o senhor identifica para o aluno, porque eu vejo que é uma pesquisa muito mais clínica do que observatorial, como que você vê para o aluno da graduação ou até do mestrado, até do doutorado, participar de uma pesquisa como essa, que é muito mais prática? O senhor falou que ele mesmo que toca o ambulatório ali. Assim, quem escolhe a temática dos projetos, o desenho, tudo sou eu. Eu falo assim, eles falam assim, professor, eu queria fazer um projeto assim, né? Eu até brinco que eu sou meio possessivo, eu não deixo assim, que falo, quem escolhe o tema sou eu. Tem que estar aqui no guarda-chuva. Mas não é nem porque assim de podar a criatividade do aluno, eles têm a liberdade de propor. É que assim, é que o projeto é tão amplo e tem tantos projetos, porque às vezes um projeto começa a sobrepor outro. Então, tem uma visão completa então, de tudo. Como eu sei tudo que está acontecendo, eu consigo fazer, esse projeto já tem esse aqui, você vai ter, você quer esse. Então, assim, existe uma distribuição e por conta também de qualidade do projeto e o nível que o aluno está. Então, assim, eu tenho que tomar um cuidado para não dar um projeto de nível de doutorado para um aluno de iniciação. Né? Às vezes o cara tem a imaginação, mas, né, eu tenho que ter um pouco desse controle. Hoje a gente tem apoio de outros professores, né, que não participam do atendimento, mas são da pós-graduação e colaboram com os artigos, a doutora Sandra, a Ellen, o Adriano, a Cláudia Rucco, que muitas vezes adotam, né, projetos nossos para poder colaborar com a gente nesse sentido. Só que assim, existe uma questão, aí entra uma questão ética, né? Porque, assim, dentro desse cenário de pesquisa, eu tenho os estudos observacionais e eu tenho os estudos experimentais, né? Todos os estudos aí, experimental, quando ele é no ser humano, a gente fala que é um ensaio clínico. Né? E desse cenário, os ensaios clínicos são estudos de intervenção. Eles são, do ponto de vista ético, muito rigorosos. E o ambulatório, ele tem um protocolo de atendimento, mas eu não posso dizer que aquilo é uma intervenção, porque ele é muito individualizado com a demanda do paciente. Algumas coisas são protocolares lá para a gente. Então, os estudos nossos não acabam indo para um cenário de intervenção, mas um cenário observacional. E dentro dos estudos observacionais, um estudo que é muito valorizado são estudos de coorte, né? São estudos de segmento, tal, prospectivos. Só que eles são muito difíceis de executar, porque levam muito tempo. E o que acontece? Porque por que leva tempo? Porque eu, às vezes, preciso ter o tempo para alguma coisa clínica se manifestar. Então, por exemplo, uma complicação do diabetes, por exemplo, doença renal. Diabetes tipo 1, às vezes o paciente tem diagnóstico com 5 anos. Ele vai ter uma complicação renal, às vezes com 20. Então, eu vou ter que seguir ele por 15 anos para isso aparecer. E isso não cabe no projeto de iniciação, não cabe no projeto de mestrado. Então, assim, se você não cria um centro de pesquisa, você não executa esse tipo de projeto. E como a gente estruturou ali desde o começo, hoje o CENID está com... 2019, está com 7 anos, eu já tenho lá, por exemplo, 11 ou 12 pacientes, que eu tenho 7 anos de segmento. Então, assim, mas isso a gente pensou lá atrás. Só que, assim, hoje eu vou conseguir começar a ter projetos de pesquisa com coortes de 5 anos, com coortes de 7 anos, coortes de 2, de 3. Mas porque isso foi pensado lá atrás.
Entendeu? Agora, é um estudo clínico? É um estudo clínico, mas falar assim, a gente tem a intervenção manipulando ali o tratamento, né, de forma rigorosa? Não. Então, ele ainda é um estudo observacional, a gente não tem esse cenário de pesquisa. Embora a doutora Gesselina esteja participando de um estudo clínico com uma medicação nova, eu não vou nem me arriscar a falar o nome que eu não sei, com o Dr. Sgarbi, que é um tratamento para pessoas que têm um diagnóstico recente, para ver se ele retarda o avanço da doença, que é uma doença crônica, né? A princípio, a gente ainda não tem cura. E aí, dentro desse cenário, hoje a gente está com, vamos dizer assim, embora as variáveis de estudo nosso não sejam marcadores inflamatórios de alto custo, né? Exames genéticos, nada disso, a gente tem um cenário de dados clínicos importantes de acompanhamento da evolução do paciente, que agora a gente está ganhando uma perspectiva de pesquisas de impacto maior. Interessante. Tá? Mas, assim, hoje na área de pesquisa, na área da saúde, assim, de pronto, você fala assim, eu quero fazer algo que eu vou sair do zero e eu quero ter uma repercussão em revistas de alto impacto e tal, o investimento é muito grande. Eu preciso de tecnologia, embora a gente tenha a professora Maria Angélica, com um laboratório grande aqui agora, tem a Tânia, que tem os vínculos com o professor Cury e o Butantan, que estão dando um apoio para a gente melhorar nisso. Mas, assim, são pesquisas realmente de custo muito elevado, né? Que, assim, seria inviável, né? Não faz nem sentido a instituição bancar isso nesse momento. E aí que necessita dessa capacidade, desse conhecimento para trazer recurso de FAPESP, de CNPq, de outros locais para poder desenvolver esse tipo de pesquisa. E levando essa pesquisa para o outro lado, para o lado dos atendidos, como que nesses 7 anos, praticamente, o senhor viu a pesquisa impactando ou contribuindo com o dia a dia das pessoas que passam ali pelo CENID? Hoje, para você ter uma ideia, assim... eu fui organizando esse banco de dados, né? E aí eu vou olhando o que vai acontecendo. E aí eu fiz um resumo, a gente teve um evento internacional recentemente aí, e aí a Gesselina foi lá apresentar o ambulatório. Eu falei, Eduardo, faz uma estatística aí do que a gente tem agora. E daí ela falou, mas como é que a gente pode fazer isso para mostrar o impacto do que a gente fez? Falou, vamos comparar com dados do Brasil. O que a gente tem com dados do Brasil. Então, assim, hoje, por exemplo, a hemoglobina glicada, que é um indicador de controle da glicemia. Então, é um exame que dá a média da glicemia dos últimos 3 meses. Então, hoje a gente tem os pacientes nossos têm uma hemoglobina glicada menor do que a média do Brasil. Né? Hoje, por exemplo, o ideal é que essa glicada fique abaixo de 7%, o valor lá. Hoje a gente tem 20% dos pacientes que tem glicada ideal. No Brasil não chega a 5%. Nossa, é gigante a diferença. Por exemplo, bomba de insulina, que demanda atenção médica, fazer o processo, fazer o pedido da bomba, justificar a parte clínica do paciente. No Brasil, se estima-se aí em torno de 5, 6% dos pacientes no Brasil usam bomba de insulina, tem bomba, porque é uma coisa que o governo tem que fornecer. Aqui a gente está beirando 40%. Nossa. Então, assim, hoje o impacto do CENID na vida de quem tem diabetes é uma coisa, assim, gigantesca. E, além disso, como tem esse contexto interdisciplinar, o que tem acontecido? A Gesselina atende lá no consultório particular. Os pacientes do consultório particular dela falam assim, Gesselina, não tem como vocês atenderem particular no CENID, porque eu queria ser atendido lá. Porque lá no consultório dela é a doutora Gesselina. E aí ela pode indicar um nutricionista, um professor de Só que aqui no CENID, o paciente chega aqui na consulta num dia, ele passa em todas as áreas e sai com todas as prescrições. E esses profissionais interagem entre eles para essa prescrição não ficar conflitante, entendeu? É um trabalho completo em cima do paciente. E assim, não basta eu ter várias áreas, elas têm que se conversar. Aconteceu recentemente, eu estava com meu pai, ele está com 70 e poucos anos,
E aí ele foi no médico, pediu um exame. Aí um dia passou mal, foi no pronto-socorro, o cara fez outro exame. Aí eu cheguei lá, ele tava com, assim, ele tinha passado em 3 profissionais diferentes, ele tava com um monte de exame, mas ele não sabia o que ele tinha que fazer. Aí eu peguei e falei assim, quem que é o médico da sua confiança, tal? Aí fui com ele lá e falei, ele precisa de uma conduta clínica, precisa juntar tudo isso num lugar só. Então, o CENID, ele tem esse trabalho. Então, quando ele tem uma recomendação de exercício e ele vai ter que mudar a quantidade de insulina que ele vai fazer, o profissional de educação física, ele sabe que precisa mudar a insulina, ele faz esse ajuste, conversa com o profissional da medicina, eles chegam num cenário ideal e aí o paciente sai encaminhado. Então, assim, isso de verdade, assim, a Gesselina fala, ela acredita que tenha mais, no máximo, 2 centros no Brasil que trabalham nesse formato. Então, assim, a gente está virando uma referência muito grande, embora a gente não é que a gente não tem muito paciente, a capacidade nossa agora chegou no limite. A gente consegue atender aí 160, 180 pacientes ano. Né? Então a gente precisa crescer. Só que toda empresa, para crescer, ela fala, será que se eu crescer eu vou quebrar, né? Tem que começar a fazer os cálculos, aí tem estatística. Aí a gente fala, dá para crescer? Porque assim, se eu crescer, eu vou perder qualidade de dados. Porque daí mais paciente, consulta mais rápido, eu não consigo obter informação. Sim. Então, de repente, eu aumento a assistência, mas eu vou ter um declínio muito grande na capacidade de produzir conhecimento de pesquisa. Por isso que a gente fez uma parceria com o pessoal do TI, lá com o Caio, com o professor Henrique, para construir um software para o CENID para registrar o atendimento, ele agilizar o atendimento e ele gerar um banco de dados espontâneo. Então, eu não tenho que ficar tabulando essas informações na unha, né? Os alunos de iniciação meu que vão agradecer se isso funcionar efetivamente. Eu imagino, que já junta a tecnologia que mas eu também, porque assim, eu sou igual aquela piada. Eu não sei se vocês já escutaram essa piada da escola de engenharia. Não conheço. Porque assim, eu sou desconfiado com o aluno. Então, assim, mesmo que ele faça, eu vou lá conferir. eu não acredito que eles vão fazer bem feito, né? E aí, como eu acho o erro, daí eu sempre fico nessa persistência. Mas também procuro pelo em ovo. Meus alunos são ótimos. Mas, enfim, essa piada é assim. Uma escola de engenharia convida os professores, fala, venham para cá, a gente vai inaugurar um novo avião que foi produzido e tal. Aí coloca os professores dentro do avião. Aí, na hora, assim, antes de ligar o avião, entram os alunos, assim, e aí ele anuncia, né? Fala, esse avião foi construído pelos nossos alunos, não sei o que e tal. Tinha 20 professores, 19 levantou e saiu do avião na hora, né? O medo aí um ficou sentado. Aí o cara falou, mas você confia nos seus alunos? Eu falei, não, eu conheço meus alunos, não vai nem ligar. E aí, então... É uma complicado pro aluno também. Então, assim, o professor é desconfiado. Não adianta o aluno achar assim, não, você não vai perceber. A gente confia, mas assim, lá no fundo a gente fala assim, será que ele fez certo, né? Não tem jeito. E aí o software, ele tem essa facilidade de agilizar a consulta, então registrar. Às vezes tem coisas que você coloca lá, por exemplo, um valor e ele precisa calcular, dar o valor de referência. Ele já fazer isso automatizado. Então, assim... Eu falo que o software não terminou por culpa minha, né? Porque eu fico inventando coisa e não termina nunca, né? Até para o software, o senhor está sempre procurando uma coisinha ali a mais. Mas agora eu estou obstinado que até o final desse mês eu entrego tudo que eu tenho que entregar para os meninos lá, para eles subirem. E se tudo der certo, em agosto a gente começa a testar e ele validar ele lá na rotina do ambulatório. Aí com esse software a gente vai ter 2 coisas importantes. Uma que é os dados para produzir pesquisa, agilizando o atendimento. E outra é usar os próprios dados que a gente tem para fazer uso da inteligência artificial para melhorar a prescrição das consultas. Legal. E aí você fala, mas já não tem esses dados de pesquisa? E aí eu vou entrar num tema bem polêmico. Você confia nos dados das pesquisas que estão por aí? Não. Então, assim... O que eu falo hoje? As tomadas de decisão de mudança de protocolo clínico no nosso ambulatório foram todas baseadas nas pesquisas que a gente produziu, dos dados nossos.
Perfeito. E se esses dados coincidem com o que a literatura tá dizendo. Uhum. Porque, assim, eu trabalho com estatística, eu trabalho com metodologia de pesquisa e tenho vamos dizer assim, sou um xereta intenso da inteligência artificial. A inteligência artificial está ajudando muito nessa questão de fazer coisas assim no dia a dia. Por exemplo, eu estou lá, quero uma fórmula para o Excel para calcular algo. Uhum. Né, lá na planilha de dados. Eu peço, ele me faz a função, eu coloco lá, né, eu não preciso ficar lá quebrando a cabeça, fazendo a função, então ele me agiliza muitas coisas. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, eu vou dar a disciplina de bioestatística. Eu não vou usar dados reais. Uhum. Porque vai que o aluno pega aquele banco de dados e utiliza. Uhum. Então eu invento dados. Antes eu gastava, rapaz, dias, horas, montando uma planilha fictícia. Uhum. Com todos os dados que eles iam utilizar. Com as variáveis e tal. Hoje, eu vou numa inteligência artificial, aí que eu falo assim, se você tem conhecimento do assunto e você sabe o que pedir, então se eu vou lá, falo, eu quero que você coloque aqui hemoglobina glicada desses pacientes, eu quero que você monte a planilha com glicada desses pacientes, considerando uma variação de tanto a tanto, clinicamente aceitável, considerando a idade, o tempo. Peço para ele criar isso. Ele cria. Então, assim, como os pesquisadores têm essa concorrência hoje muito grande, eu não falo no nível que eu estou, mas tem gente que está muito lá em cima, publicando lá, que eu falo lá, no fator de impacto 40, 50, 70, 90, que é quase a voz de Deus, né? Quase intocável. A concorrência desses caras é muito alta. A exigência deles estarem produzindo coisas de impacto muito grande é sempre muito, muito elevada. E conhecendo esses recursos que tem hoje, para o cara produzir dado é muito fácil. É muito fácil mesmo. Então, assim, a gente não pode acusar ninguém, mas que tem a ferramenta e a facilidade está ali. E às vezes acontece de estudos mostrarem aspectos clínicos que quando os profissionais levam aquilo para a prática, aquilo não se sustenta, não é incomum isso acontecer, essa pulga fica atrás da orelha, entendeu? Tipo assim, dá para confiar? Então, hoje a gente está pensando nisso também, ó. Eu estou cuidando do paciente, eu quero ter um cenário mais seguro para isso. Se eu tenho dados para trabalhar com isso, eu consigo validar o que a literatura está trazendo. Validou? Beleza. Isso tem. Tem coisa que a gente trouxe nova também. Por exemplo, a gente viu que avaliar a função... A gente teve um projeto que foi publicado aí, que a gente viu que a recomendação era começar a avaliar a função renal depois de 5 anos de doença. A gente viu que não tem que ser antes. Interessante. Então, diagnosticou, a gente já começa. Então, foi uma decisão clínica da rotina clínica que mudou com base nos dados que a gente tinha. Então, hoje eu vejo que a pesquisa ela não serve só para, vamos dizer assim, para satisfazer o ego do pesquisador, né? Ela tem um impacto clínico real. E uma coisa que a gente tenta ensinar, como esse cenário está muito, assim, né, para quem não tem pesquisa, mas ele toma decisão clínica no dia a dia baseado nas evidências, que é a medicina baseada em evidência. Ele precisa ter algum conhecimento técnico de metodologia de pesquisa, ele tem que ter algum conhecimento técnico para ler a estatística que está escrita, e ele precisa ter uma avaliação crítica bem refinada na leitura de revisões sistemáticas com meta-análise, que é onde tem esse fechamento clínico. Então, assim, mesmo o cara que não é da pesquisa e está na prática clínica, se ele chegar nesse cenário e ele não ter algum nível de conhecimento para fazer isso e comparar isso com a sua prática clínica, ele corre o risco de repente, com o vento que todo mundo está soprando, né?
e pegar carona num lugar que não vale a E pena. pensando nessa questão, essa importância que o senhor trouxe da pesquisa e essa visão, tanto da parte da bioestatística, que eu imagino que talvez seja uma matéria que os alunos na graduação assustem no início, mas da metodologia, e o senhor comentou de um grande volume hoje de estudantes querendo entrar no CENID. O senhor vê que está tendo um movimento maior entre a graduação deles querendo participar da pesquisa, ou é algo ainda que precisamos incentivar mais? Como que o senhor vê esse movimento? Bom, então lá no CENID, eu e a Gesselina, né, a gente foi feliz, assim, a gente teve muita sorte que quando a gente chamou os professores de outras áreas para poder, né, fazer o CENID, eles foram muito parceiros, né? Alguns não estão mais com a gente, foram trocando e tal, mas assim, e realmente assim, foi difícil, né? E Sim. a instituição, ela veio apoiando, ela foi abrindo portas, ela foi conseguindo, né, dar um amparo interessante, né, com os profissionais, às vezes cedendo algumas, né, questão de carga horária para poder ir lá. E hoje a gente está com um projeto de construir um espaço físico, né? Legal. Porque hoje a gente está dentro do ambulatório do AME, né? Sim. Mas é isso, a gente cresceu, quer mais espaço. E a gente está crescendo, mas a gente está atrapalhando os outros, né? Porque Mas é um conflito de espaço, né, nesse sentido. a gente acaba... Porque vai entrando gente e esse volume... Então a gente foi trabalhando, a instituição cedeu um espaço físico, né? A gente está aí captando os recursos para poder fazer isso. E esse espaço vai possibilitar ampliar o atendimento do diabetes tipo 1, ter mais dias e horários, o que também pode possibilitar mais alunos fazerem essa participação. A instituição, ela agora trouxe uma profissional da área médica também, a doutora Lidiane, que está trabalhando com o DM1 no adulto, então isso garante para a gente um segmento de coorte muito mais longo, né? Com DM2 e diabetes gestacional. Então a gente vai começar a incorporar outros diabetes no cenário, né? E a gente está tentando capacitar mais gente que compra a ideia, porque assim, o projeto, eu e a Gesselina, uma hora a gente vai cansar. Né? São 7 anos, daqui a pouco. Uma hora cansa, não no sentido assim de que a gente não quer ver o projeto andar, mas cansa porque o volume, as tarefas, então existe uma tendência de você não querer avançar, né? Sim. Então, se eu tenho mais gente que vai comprando a ideia, que é o que a gente está trabalhando, capacitando mais gente, aí o projeto avança, porque eu tenho mais pessoas que têm as mesmas condições de tocar o projeto, de fazer o atendimento, de olhar para a pesquisa, de fazer todo esse cenário. Então, hoje o CENID está trabalhando muito nisso, sabe? Assim, ó, eu estou com esses alunos de mestrado e doutorado, pensando que eles são pessoas que vão terminar isso, alguns já são professores da instituição, outros não são, mas podem vir a ser no futuro, né? Ou funcionários do hospital, mas capacitando eles para entender, ó, se o CENID vir, né, a ter esse aumento, vai depender de ter essas pessoas capacitadas para isso. Senão eu falo assim, Fernanda, eu preciso de mais recurso aqui no CENID. Ela vai falar assim, mas você tem quem colocar? E se eu não tiver? Não adianta ela me disponibilizar o recurso. Então eu tenho que preparar as pessoas para utilizar bem esse recurso. Para utilizar. A gente não conseguiu fazer isso porque não foi possível para a instituição, a gente não tem essa demanda. Mas eu capacitei um profissional que pode ir para um outro local e desenvolver um novo projeto. E atender mais gente com diabetes tipo 1 em outra cidade que não consegue vir para Marília. Ou que está distante daqui. Então, a ideia é fazer assim, não é só atender o paciente, é capacitar gente, porque senão o projeto não cresce. Só que isso é uma coisa que eu falando para você, né, é até bom gravar lá para mandar para a CAPES, né? É muitas vezes o que os avaliadores de um programa de pós-graduação pensam, né? Um projeto que... Mas assim... trazer isso para o papel não é fácil, entendeu? Sim. E comprovar que você está fazendo isso... A efetividade... é mais difícil ainda.
Então, assim, hoje um cenário que eu discuto com o Adriano, assim, como que a gente vai colocar isso tudo no papel para mostrar o quanto o projeto, né, a pós-graduação, né, junto com o CENID, estão fazendo algo diferente que tem repercussão na sociedade diretamente, né? Então, eu falo que isso, assim, é uma tarefa difícil. A conversando é fácil demais, né? Mas colocar isso no papel e apresentar e a depois você comprovação. criar aquilo, a linha do tempo, aquilo, né? A pessoa pensar assim, quem vai ler vai entender isso dessa forma? Sim. E isso é uma tarefa difícil de traduzir isso. E quando o senhor fala para a gente já caminhar para o nosso final, quando a gente pensar em quem vai ler, que dica que o senhor daria, talvez um graduando ou até já terminou a graduação, mas está querendo começar nesse mundo da pesquisa, correndo esse risco, como o senhor já comentou, da IA, esses dados que nem sempre são verídicos, ao mesmo tempo essa importância da interdisciplinaridade. Que dica o senhor daria para esse pesquisador que está começando agora na área da saúde e ele quer começar? Por onde o que ele buscaria? O que o senhor falaria para ele? Bom, quem vai começar com pesquisa, eu falo isso, às vezes o aluno olha para mim torto, assim, né? Eu falo assim, um aluno que chega no mestrado, o que ele vai fazer, o tema dele, pouco me interessa. Entendeu? O que esse cara precisa sair do mestrado é tendo a capacidade de pensar em projeto de pesquisa, escrever um projeto e executar o projeto. Uhum. Então, assim, você sabe a diferença dos desenhos de estudo? Você sabe o que precisa para fazer um estudo assim, um estudo assado? Você consegue pensar como organizar dados, analisar dados? O mestrando, ele tem que sair do mestrado com essa capacidade. Perfeito. Então, assim, se você quer falar assim, onde eu vou investir meu conhecimento agora? Não é saber se a célula X ela interfere na célula Y. Você quer trabalhar com pesquisa, você tem que ter autonomia para isso. E você só vai ter autonomia se você dominar metodologia de pesquisa e ter pelo menos um conhecimento base de estatística. Então, assim, falar assim, hoje eu tenho muitos pesquisadores, né, que estão aí e eles vêm atrás de mim para fazer estatísticas, às vezes estatísticas simples. Aí você fala, como é que um cara de pesquisa nesse nível não sabe fazer a estatística dele? Então, assim, eu também acho que deveria saber. Mas, assim, é uma falha na formação nossa. Então, quer ter autonomia na pesquisa, quer ser um cara que vai sair na frente, que vai se destacar, foca nesse conhecimento. Porque depois, o assunto que você for estudar, ele vai se encaixar com facilidade. Perfeito. O problema é você pensar no assunto e você não sabe como executar. Então, assim, não adianta achar que vai chegar e vai fazer uma pesquisa mirabolante sem ter conhecimento de metodologia e de estatística. Não vai. Porque nem a pergunta de pesquisa, né, fica clara se você não tem esse conhecimento prévio, né? Não consegue estabelecer uma pergunta objetiva. Verdade. Né? A pessoa fala assim, o que eu preciso para eu fazer uma pesquisa boa? Né? Além disso, ter uma pergunta de pesquisa. Mas eu não tenho uma pergunta. Claro, fala assim, então enquanto você não tiver uma pergunta, você não tem nada. Não tem nada. Então, tem uma pergunta. Se tiver a pergunta, você tem um ponto de partida. Se você não tem, até eu brinco, a pergunta de pesquisa, o objetivo tem que estar na ponta da língua do pós-graduando. Então, se eu parar você no corredor e falar assim, qual que é o objetivo da tua pesquisa? E você falar assim para mim, então, você não sabe o que você vai fazer. Começou com então... Você tá pensando o tempo ali para poder ver o que você quer dizer. Então, tipo, eu não sei, tem que ser algo claro, objetivo nesse cenário. Então, a dica é metodologia, bioestatística, estou puxando para o meu lado, mas eu sei porque eu vejo os projetos esbarrarem nisso, eles não avançarem por conta disso, e a partir daí você conseguir fazer uma pergunta de pesquisa clara e objetiva para responder aquilo, sem devaneios. E se alguém quiser conhecer mais sobre o CENID ou poder colaborar com o projeto, como que a pessoa pode fazer? O CENID a gente costuma divulgar
para medicina, os processos seletivos, né? Eu não vou falar que pode ir lá visitar um ambulatório, porque o ambulatório é bem cheio, tal, pode ser que, né, que acabe atrapalhando, mas pode, de repente, estar me mandando uma mensagem, né, um e-mail, alguma coisa assim. Aí eu vou direcionar pro Lucas, que daí ele conversa com o Lucas fala, ó, ele até faz isso, né? Ele gerencia o fluxo de quem vai lá e quem não vai, para não ir aparecer 10 de uma vez lá. Sim. Aí ele conversa, o Lucas fala, ó, vem tal dia para você conhecer. Aí, se é de uma área específica, a gente encaminha direto pro professor, né? Mas assim, a gente sempre tá buscando alunos de graduação, principalmente os da medicina ainda vem mais espontaneamente, né? Por conta o curso tá mais envolvido ali com o projeto. Mas a da educação física, farmácia, nutrição e psicologia, tem os professores que tentam chamar os alunos, mas esses alunos, se eles quiserem conhecer, procurar o professor Vinícius, da psicologia, quem for da psicologia, da nutrição, a professora Camila ou a Cláudia Rucco, da farmácia, a professora Márcia Gabaldi, farmácia e biomedicina, a gente coloca eles no mesmo pacote, e da educação física pode entrar em contato comigo ou com o Lucas Leal, que é o aluno do doutorado nosso aqui. Maravilha. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, por todos os ensinamentos, e convido vocês que estão em casa a conhecerem o CENID, conhecer esse trabalho e, como o professor falou, ingressarem na pesquisa. Professor, você quer dar algum recado final? Quem quiser conhecer o CENID, tem a página do CENID no Instagram. Ela é focada principalmente em conhecimento sobre o cuidado do diabetes, mas dá para ter uma ideia do que acontece lá. E por lá também dá para conversar com a gente se precisar. Perfeito. Esse foi o Hora Após. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que acompanharam. Tchau. Hora Após, o podcast feito por quem vive após.